Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Luiz Carlos Baldiceiro Molion é bacharel em Física pela USP, tem doutorado em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, americano, é pós-doutor em Hidrologia de Floresta pelo Instituto de Hidrologia, na Inglaterra, e acadêmico do Instituto de Estudos Avançados de Berlim, Alemanha. É pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde foi diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas, professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas e professor colaborador da pós-graduação em Clima e Ambiente da Universidade de Évora, em Portugal. Também foi representante da América do Sul na Comissão de Climatologia da OMM de 1997 a 2010 e, dentre outras premiações, condecorado com a Medalha Júlio Redeker em 2013 pelo SINDRA, Congresso Nacional, e Cordão de Honra ao Mérito pela Alesp em 2019 por serviços prestados ao Estado e à Nação. Atualmente, se dedica a consultorias e a proferir palestras sobre variabilidade e mudanças climáticas, diagnóstico e prognósticos climáticos, energias renováveis, dessalinização de água e desenvolvimento regional. Com mais de 50 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, apresenta ao mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representante dos países da América do Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial, Molion assegura que o homem e suas emissões na atmosfera são incapazes de causar um aquecimento global. Neste primeiro episódio, iremos conhecer sua história, sua trajetória, analisar este ano de 2021 caracterizado por eventos climáticos extremos, dificultando o planejamento dos plantios e diminuindo a produtividade das lavouras, e conhecer as condições climáticas que devem incidir sobre a safra verão 21-22 que se aproxima. No segundo episódio, que irá ao ar na próxima semana, nós colocaremos a bola de cristal do professor Molion para funcionar, descrevendo as perspectivas climáticas para os próximos 20 anos no Brasil e no mundo, além dos polêmicos tópicos relativos ao aquecimento global, momento atual, a nova era do resfriamento do planeta, terrorismo climático, entre outros. Vamos lá? Podcast Academia do Agro. Olá, professor Molion, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. É uma grande satisfação e honra receber ter a sua participação aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Valdir. É uma satisfação estar aqui com você e tentando trazer algumas explicações e algumas informações a mais para os seus seguidores. Que bom. Professor, vamos lá. Onde tudo começou na sua vida? Conta um pouco da sua história. Eu terminei Física na Universidade de São Paulo, na cidade universitária, e sempre tive em mente que ter Física aplicada à atmosfera. Tá? Então eu já tinha ido, de fato, em 1967, tinha ido até o Rio de Janeiro, onde tinha uma turma que estava começando lá, uma turma especial, estava se formando meteorologistas. Aí eu fui para lá, conversei com o pessoal, disseram, não, é melhor você terminar a sua graduação de Física e depois você entrar para uma pós-graduação em Meteorologia, porque aí você já vai ter toda a base de Física, de Matemática, então é uma questão de apenas mudar a nomenclatura, a terminologia. E quando eu estava terminando, eu recebi um convite do Dr. Fernando de Mendonça, que foi, na realidade, o idealizador do que hoje é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE São José dos Campos. E Fernando Mendonça convidou para integrar o time, ele estava formando. Na época ele tinha voltado dos Estados Unidos e em 67 ele conseguiu formar o chamado, na época era o Grupo Organizador da Comissão Nacional de Atividades Espaciais.
e ele estava recrutando gente, né? Os meus colegas de física, na realidade, eles acabaram me criticando muito, porque era governo militar na época, né? E a instituição também tinha na sua cabeça o Dr. Fernando Mendonça, que era major da Força Aérea, mas que tinha feito, na verdade, um doutorado, um PhD, na Califórnia, em Stanford, na parte de radiociências. Então, e o Mendonça esteve lá por certo tempo, se envolveu com o pessoal da NASA e percebeu que o Brasil precisaria ter um instituto como o que depois veio a se chamar Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Daí para frente, nós começamos já em setembro de 70, eu já fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado em meteorologia, como eu queria, na Universidade de Wisconsin, no Madison. Madison é aquele estado que fica, para quem olha no mapa, ele fica à esquerda daquele grande lago comprido, o Lago Michigan. E terminei meu... Ele fica acima de Iowa ali. Isso, exatamente. Fica na fronteira do Canadá. É um lugar que se planta milho, né? Pertence ao Corn Belt, ao cinturão do milho. Terminei meu doutorado em meteorologia e o meu sonho, né? Eu fiz a minha tese de doutorado foi uma simulação do impacto do desmatamento da Amazônia no clima global e no clima regional. E o meu sonho era chegar e colocar uma torre na Amazônia para começar a medir a interação entre a floresta e a atmosfera. Só que era muito difícil naquela época, porque a gente tinha que fazer o projeto até agosto para entrar depois na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o dinheiro nunca era liberado no início do ano seguinte, né? Aconteceu várias vezes do dinheiro ser liberado, por exemplo, 15 dias antes de terminar o ano fiscal, em dezembro. Aí não tinha como, o dólar variava, não tinha como obter a instrumentação de resposta rápida. E ficou nisso, foi até que em 81 eu escrevi para um grupo lá na Inglaterra, no Instituto de Hidrologia, em Wallingford, onde eles tinham um grupo especialista em hidrologia de floresta. Aí me aceitaram, eu fui para lá em 82, fui para lá, porque já 7 anos já que eu tinha voltado, voltei em julho, meu doutorado é de julho de 1975. Aí eu fui para lá para passar um ano com eles para fazer pesquisa na floresta deles, que era uma floresta de pinos, né? E já na primeira semana que eu cheguei lá, que fui a campo, vi a floresta, não. Fiz a proposta para eles o seguinte: que tal? Eles tinham 6 torres na floresta. Que tal a gente tirar uma torre dessas aí e botar ela lá na Amazônia? Falei, se vocês fizerem isso, eu garanto que vocês vão ficar famosos. Se vocês continuarem fazendo floresta, pesquisa aí nessa sua florestinha, vocês não vão a lugar nenhum. Aí eles toparam, né? Toparam, ficaram todos entusiasmados. E foi o que nós fizemos. Desmontamos uma das torres deles, recalibramos toda a instrumentação, botamos ela num container e em agosto de 1983 a torre começou a funcionar. Foi o conjunto melhor de dados que já tinha se obtido em floresta tropical chuvosa. Ficou famoso, principalmente como base para os modelos de clima global, né? Os modelos de simulação de clima. Daí deu um outro desdobramento, surgiu a sequência que foi o Abracus, e na verdade o Jim Shuttleworth era o coordenador lá da Inglaterra. E toda vez que eu escrevia para ele, na época era na base da carta mesmo, né? Não tinha, nem fax não tinha. Então, toda vez que eu terminava a minha carta, eu escrevia assim, abraços, né? Abraços.
E como é costume nós, brasileiros, né? Aí ele ficou com aquilo na cabeça e ele inventou uma sigla para o experimento com as letras, né? Abracos, Anglo-Brazilian, não sei o que lá, Observation System. E foi muito interessante. Aí deslanchou, né? Na mesma época também eu submeti um pré-projeto que depois virou a LBA, né? Que é hoje o experimento que engloba tudo na Amazônia. Então eu me considero bastante feliz nessa minha carreira como profissional, porque eu dei o pontapé inicial, né, para que todas essas pesquisas depois viessem para tentar entender como é que funciona os sistemas. E hoje até uma torre de 300 metros que tem lá é consequência disso aí. Então me sinto bastante satisfeito por ter dado essa contribuição. Aí, depois, quando eu voltei da Inglaterra, a gente colocou o experimento e em 89 fui convocado para escrever um capítulo dentro de um programa novo que estava acontecendo, o IGBP, International Geosphere Biosphere Program, e me convidaram para escrever um capítulo sobre a interação da vegetação com o ciclo hidrológico, né? Chamou-se Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle. Então tive que imaginar todas as pesquisas que poderiam ser feitas para a gente entender melhor a interação planta e o ciclo hidrológico, né? E isso passei então na Alemanha, 89, parte de 89 e parte de 90, no Wissenschaftskolleg, Instituto de Estudos Avançados de Berlim, e também tive assim a satisfação de, no dia 9 de novembro de 1989, ver o muro cair, né? O muro de Berlim cair, quer dizer, eu estava lá presente. Foi testemunha. Peguei até um martelo para ir lá descascar o muro, né? Ajudar a derrubar o muro. Então foi uma experiência fantástica. Aí quando eu voltei para o INPE, eu, na verdade, pedi para que me colocasse à disposição do governo do Amazonas. Com Amazonino Mendes, era o governador na época, e convenci Amazonino Mendes a montar uma fundação de apoio à pesquisa, né? O Amazonas era um dos poucos estados no Brasil que não tinha uma FAP, uma Fundação de Amparo à Pesquisa. O Amazonino topou e eu fundei, quer dizer, na realidade ele, né? Porque depois a Assembleia sancionou, quer dizer, a Assembleia aprovou e o governador também sancionou a Unitrop, que era a Fundação para Estudos Avançados no Trópico Úmido, do qual fui o primeiro presidente lá em Manaus. E a ideia era simplesmente explorar os recursos naturais renováveis e não renováveis, né? E ter uma fundação do tipo que pudesse auxiliar no que nas outras não faziam. Por exemplo, é muito comum no Brasil você colocar um projeto e comprar um equipamento novo. Você compra um equipamento novo, aí chega aí o cara não sabe operar. Então a ideia é a seguinte: olha, aqui a fundação vai te dar uma bolsa diária de passagem, você vai passar 3 meses lá dentro da fábrica para entender como é que funciona esse negócio. É muito comum um equipamento quebrar e você não ter recursos para consertar. Então, às vezes, o equipamento caro fica lá no canto simplesmente por falta de uma peça, por falta de manutenção. Então, a ideia a fundação era entrar também nesses aspectos do seu ponto de vista acadêmico e contratar as universidades, né, para que estimulá-las para que elas se envolvessem mais na pesquisa de identificação dos fantásticos recursos que a floresta amazônica tem, né? Tudo quanto é tipo, né? Desde peixe até plantas, passando por micro-organismos, que nosso conhecimento de micro-organismos na Amazônia é praticamente zero. E hoje estão percebendo, por exemplo, que a agricultura
E o solo tem que ser, na realidade, um elemento vivo, né? E se ele tiver um conjunto adequado de bactérias, essas vão agir sinergicamente com o sistema radicular da planta e a planta se desenvolve muito mais que esses micro-organismos. Você sabe, acho que isso melhor do que eu. Esses micro-organismos, eles têm a capacidade de solubilizar o fósforo, o potássio, que muitas vezes a planta não consegue extrair do solo, mas aí os micro-organismos ajudam a planta a absorver pela solubilização. Aí depois a Amazonino Mendes saiu, entrou o Gilberto Mestrinho, destruiu todo um trabalho que nós estamos fazendo, principalmente com os japoneses, para implantar linhas mais diretas e se ter também recursos, digamos assim, fontes de recursos mais confiáveis, mais presentes. E quando saiu o Amazonino Mendes, entrou o Gilberto Mestrinho, aí percebi que não dava, voltei para o INPE. Só que quando eu voltei para o INPE, eu já tinha saído de lá tinha me afastado como diretor de Ciências Espaciais e Atmosféricas. Aí, na hora que eu voltei, eu senti assim um ambiente não muito bom. Então, eu pedi novamente para o diretor-geral para me deixar à disposição da Universidade Federal de Alagoas, que já tinha um grupo incipiente e a gente já tinha algumas vezes vindo para cá dar aula, né? Para melhorar o nível do pessoal. Aí vim para cá, prestei concurso aqui na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. Passei e pedi as contas no INPE, né? Então pedi lá que fechasse as minhas contas no INPE e fiquei aqui na universidade até 2014. E desisti da universidade também, pedi para fechar as contas, porque infelizmente, Valdir, hoje os alunos eles não querem mais aprender. Aí eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo na sala de aula. E com esse governo petista, nós éramos obrigados a aprovar 75% da turma, porque senão o incompetente era o professor. Então comecei a me questionar, aí pedi as contas na universidade e desde 2015 eu estou voltado principalmente ao agronegócio. Faço muitas palestras acadêmicas também. Acho que da ordem de 30% são acadêmicas e o restante é para o agronegócio. O ano passado encerrei com 46 palestras no ano todo, né? Das quais só 4 foram presenciais, as outras 42 foram virtuais. No ano anterior, também tinha encerrado, não me lembro, praticamente o mesmo número, com quase 50. E esse ano está indo para o mesmo caminho, né? Embora esse ano já temos aí um certo híbrido entre palestras presenciais e palestras virtuais. E estou me sentindo muito bem, porque em geral, eu levo temas a previsão do clima, que o produtor quer saber o que vai acontecer durante a safra. E previsão de clima ninguém faz, isso é missão impossível, não existe. A gente tenta. Eu uso um método diferente, que eu chamo de similaridade, onde eu pego todos os dados, principalmente dos oceanos. Isso, graças à internet, hoje a gente tem essa facilidade. E crio um cenário global e depois eu vou para trás e escolho um ano da qual eu já tenho a chuva observada que seja semelhante a esse. E uso aquela chuva observada para orientar o pessoal com relação ao que a gente pode esperar, no caso aí da safra 2021, 2022. Então, por isso, entre outras coisas, eu vou estar, como eu disse para você, aí em Formosa, no dia 24 de setembro, estamos fechando já, 24 de setembro agora, né? Final desse mês, para fazer uma palestra desse tipo.
Podcast Academia do Agro. Agora, ao longo do tempo também, devido ao fato de ter vivido nos Estados Unidos, ter vivido na Inglaterra, ter vivido na Alemanha, então a gente vai vendo o que os caras usam lá e vê que muita coisa pode ser aplicável ao Brasil. Então eu tenho, vamos dizer assim, uma palestra que eu faço mais sobre desenvolvimento regional. E saio com algumas soluções que, em princípio, são estranhíssimas, né? Como, por exemplo, na Amazônia. Basicamente, para você desenvolver uma região, você precisa de, no mínimo, três pilares básicos. É água, energia elétrica, que hoje ninguém faz nada, e, obviamente, transporte, né? Para fazer com que o seu produto se torne realidade. Cash, dinheiro. Na Amazônia não tem problema de água, mas tem problema de energia elétrica e tem problema de transporte. Então, aqueles pequenos núcleos populacionais que existem na Amazônia, a ideia é eles gerarem energia localmente, com palmáceas, óleo de palmáceas nativas, como, por exemplo, Buriti. A gente fez um experimento, a gente consegue tirar aí da ordem de 10% em peso do fruto básico, né? E também acabei descobrindo que Buriti é uma fonte 20 vezes maior de carotenoides do que a própria cenoura onde foi encontrada a substância, tocoferol, enfim. Aí que você começa a se envolver e leva então exatamente para o lado do desenvolvimento regional, né? Não só entendendo um pouco mais sobre a agricultura, sobre as práticas agrícolas, o que fazer, como também como explorar essas fantásticas fontes de riqueza que existem, né? Desde que nós colocamos aquela torre na Amazônia, em 83, e diga-se de passagem, ela está lá até hoje. Até hoje ela está lá. Desde que nós colocamos aquela torre, eu percebi que a floresta, ela se autossustenta. E como é que ela faz isso? Ela faz isso exatamente com micro-organismos, convertendo a matéria orgânica que cai, folhas, galhos, sapo, macaco, que cair, né, convertido, os nutrientes são liberados. É por isso que o sistema radicular da floresta, basicamente 80-85% dele é superficial, que é para estar ali na hora para absorver os nutrientes. E quando eu comecei a falar no agronegócio, ficava dizendo assim, por que vocês não usam micro-organismo? Ou então, a minha famosa pergunta, quem é que aduba a floresta amazônica? Aí o cara, micro-organismo. Então, meus amigos, você não pode ter um solo estéril. Você tem que ter um solo riquíssimo em bactérias que vão ajudar no desenvolvimento da tua planta. E felizmente parece que agora o pessoal está começando a entrar nesse caminho. Acho que a agricultura desse futuro próximo é realmente utilizar muito mais micro-organismos, ter um solo bastante rico, com bastante vida, para que possa se desenvolver. Enfim, aí fui me envolvendo nesse negócio. Eu queria fazer até um parênteses no seu comentário, que ele é bem apropriado. A própria Embrapa, nas suas manifestações, nos seus compêndios, ela até lançou há uns 2 anos atrás, né, a perspectiva para os próximos 30 anos. Ali são vários eméritos, vários professores, várias áreas, né, manuseando. Então diz que nós passamos há pouco por algumas fases, né? Nós tivemos uma fase de estruturação, nós tivemos a fase da fertilidade, nós tivemos a fase da biotecnologia, e hoje nós vemos a etapa forte desses próximos 10 anos é a etapa biológica. Não vamos entrar nem em estruturação e prática de tecnologia, sem dúvida, mas assim, o ciclo biológico dentro da agricultura, tá aí os exemplos, plantio direto, cultivo mínimo, a questão de utilização de controle biológico das pragas, a questão de rochagem, a questão de utilização do IPFL, que é
integração pecuária, floresta. Mudou apenas de nome, né? A gente chamava sistemas agrosilviculturais. Aí já Exatamente. mudaram o nome, ficou mais bonitinho agora. Mas era. Sempre defendendo na Amazônia o desenvolvimento exatamente com esse tipo de sistema misto, né? Pastagem, floresta e lavoura, né? Porque você mantém um equilíbrio, que é um grande problema na Amazônia. Existem muitas, como vamos dizer assim, muitas inverdades, né, que falam sobre a Amazônia, e naquele afã de querer proteger a floresta, fazer com que a floresta seja conservada, muita gente fala muita besteira, né? E começou com a história que a Amazônia era o pulmão do mundo, produzia mais oxigênio do que consumia. Foi uma má interpretação uma entrevista que um alemão que era limnologista e trabalhava com base lá no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Ele deu uma entrevista e, obviamente, como alemão, ele falava português melhor do que eu falo alemão, né? Mas o jornalista interpretou ele errado, que o jornalista acabou dizendo que, na realidade, a Amazônia era fonte de oxigênio e que não é. O sistema como um todo tem solo, tem bactérias aeróbias, e o sistema como um todo ele consome mais oxigênio do que produz. Aí uma das coisas que circula também aí é a história de que a chuva para o restante do país, o restante da América do Sul, vem da Amazônia. Isso, lamentavelmente, Valdir, foi parar no documento do Papa, né? O Papa, quando fez o concílio, o Sínodo da Amazônia, em 2019, reuniu os bispos todos, ele coloca no documento dele que a Amazônia é a fonte de umidade. A Amazônia controla a chuva no restante da América do Sul. Isso é uma grande besteira. A floresta amazônica, ela está, do seu ponto de vista hidrológico, ela está em equilíbrio. E você pode provar por aquele sistema que se usa muito em matemática, que é o absurdo, né? A prova por absurdo. Quer dizer, que se a floresta, num prazo longo, digamos, 30, 50 anos, ela tivesse sendo fonte de umidade, eventualmente ela viraria um deserto, tá? Considerando-se que provavelmente essa floresta está aí já desde o final, como está hoje, desde o final da última era glacial, cerca de 15 mil anos atrás. Por outro lado, se ela fosse um sumidouro de umidade, entrasse mais do que saísse, ela ia virar um lago ao longo do tempo. Como a gente vê que no prazo de 30, 50 anos ela está em equilíbrio, que tem um ano, às vezes está mais úmido, outro ano está um pouco mais seco, mas na média ela está estável. O que entra pela atmosfera e fica na região tem que sair pelo rio, para não virar nem um lago nem um deserto. E para dirimir essa dúvida, o que a gente fez, peguei um ex-aluno meu, o Hugo Braga, que hoje está fazendo pós-graduação no Instituto de Geociência da Federal do Rio de Janeiro. Vocês vamos calcular isso, porque contra números não existe argumento. E de fato nós colocamos uma caixa virtual em cima da Amazônia, com paredes até norte, sul, leste e oeste, e uma tampa em cima, 8 km de altura, que praticamente não tem mais umidade. Temos vento e umidade em vários níveis, e calculamos quanto entrou e quanto saiu. É incrível, quer dizer, são números grandes, mas o fato é que entra 460 mil metros cúbicos por segundo na forma de umidade transportada pelos ventos. E pela fronteira sul sai 260 mil. E pasme você como bateu. E o número que fica dentro, 200 mil metros cúbicos por segundo, que é o que sai pelo rio. Fantástico. O porquê do sucesso desse cálculo? É porque a bacia é muito grande, são 7,2 milhões de quilômetros quadrados. Se eu fosse fazer com uma baciazinha, uma microbacia, não teria como fazer isso. Quanto maior a bacia, no caso essa é a maior do mundo,
maior precisão dá esses cálculos. Então chega-se à brilhante conclusão que a árvore em si, ela não é fonte de umidade, né? Ela recicla a água da chuva que estava no chão. Então choveu, a árvore vai reciclar, vai trazer a umidade na forma líquida, água na forma líquida. Com isso ela transporta também os nutrientes para os galhos, folhas, frutos, etc. E quando chega no estômago, né? Quando chega no poro da folha, aí essa água líquida vai se transformar em vapor, e aí nós temos a evapotranspiração, que a planta usa isso essencialmente para manter a temperatura da folhagem, digamos, abaixo de 35 graus, numa floresta tropical chuvosa. É claro que folhas de cactáceas, por exemplo, conseguem tolerar temperaturas muito mais elevadas do que isso. Mas uma planta convencional, como a floresta tropical, ela tem que manter a temperatura regulada entre 32 e 33 graus, porque do contrário, temperaturas altas danificariam os tecidos. Então, essencialmente o que a planta faz é pegar a água da chuva que está no solo e devolver isso para a atmosfera. Claro que é difícil. Quando nós botamos essa torre lá, nós ficamos assim surpresos de ver que em 26 meses a gente conseguiu uma evapotranspiração média de 3,4 milímetros por dia. A gente achava que ia ser muito mais, como de fato num campo de soja, por exemplo, dependendo do estádio, né, do cultivo, ele pode chegar a 6, 7 milímetros por dia, né? Mas em geral, na média, para um cultivo de soja, digamos uma soja de 120 dias, você vai ter uma evapotranspiração média de 5 milímetros por dia. E dá em torno de 600 milímetros, já é uma quantidade adequada de água, né, para a planta se desenvolver bem. Embora os seus colegas lá da Exalc digam que, na realidade, não, se você tiver 450 milímetros bem administrados, né, você consegue produzir bem um cultivo de soja. Então, essa foi uma das coisas que a gente mostrou, que de fato não tem cabimento você dizer que a Amazônia é responsável pelas chuvas, como consta no documento do Papa. Ou seja, na realidade, a grande fonte de umidade para alimentar as frentes frias que vêm com essas massas de ar polar é o Oceano Atlântico. E durante o verão é o Oceano Atlântico Norte, né, o Oceano Atlântico Tropical Norte, que é a mais importante fonte de umidade para gerar as nossas chuvas no centro-oeste e no sudeste. E durante o inverno, a gente nota que o restante do centro-oeste, de abril a setembro, praticamente não chove, né? Isso porque senta-se em cima dele um sistema de alta pressão, uma inversão de temperatura que não permite que a umidade que está sendo transportada se converta em chuva. E aí você tem coisas interessantes, como, por exemplo, toda a costa leste do Nordeste, desde a Bahia até Rio Grande do Norte, mais o leste do Rio Grande do Norte, Natal, por exemplo. A estação chuvosa coincide exatamente com esse período em que o restante do país é seco, de abril a setembro. E você vai ver o outro extremo lá, é Roraima, que tem a mesma estação chuvosa que nós temos aqui na costa leste do Nordeste, enquanto o restante do país está seco. Quer dizer, fazendo um apanhado geral, no centro-oeste, basicamente, 85% a 90% da chuva cai de outubro a março, e 10% a 15% no restante do ano. Por isso que eu acho que o Brasil está errado no aspecto de não aproveitar uma agricultura de 365 dias, porque nós não temos, particularmente no centro-oeste, nós não temos o fator limitante que é temperatura, né? A temperatura, ela torna-se fator limitante até o sul de Minas, Mato Grosso do Sul, quando ocorre, por exemplo, como esse ano, ocorrem geadas que podem danificar severamente o cultivo.
E se a geada vem acompanhada de um período seco, que foi esse ano, no caso do café, por exemplo, ele pode comprometer a safra de 2 anos, né? 2022 e possivelmente até 2023. Mas o restante do país não tem a limitação que tem os países do hemisfério norte, né? Estados Unidos, a Europa como um todo, a China, que é um grande produtor de grãos também, é o segundo maior produtor de milho do mundo. Todos eles têm inverno rigoroso, de congelar o solo e você não poder fazer nada. No Brasil, acho que poderíamos, principalmente no centro-oeste, poderíamos ter uma agricultura de abril a setembro, com irrigação. E para isso você precisa ter não só água, como também energia elétrica a um custo barato para que o produtor possa produzir. E também produzir não soja, milho, é sim agricultura de alto retorno. Agricultura de alto retorno que as pessoas não percebem. Tá? A fruticultura é alto retorno. Você pegar, por exemplo, a Embrapa lançou há uns anos atrás, acho que já deve ter uns 6 ou 7 anos, uma variedade de uva para suco, que eles chamam de Magna, tá? E BRS Magna. E ela tem realmente, merece esse nome, porque ela é capaz de produzir 30 toneladas por hectare por safra. Como o período dela, o ciclo dela é menos de 100 dias, você coloca 3 safras por ano. Ou seja, 90 toneladas de uva por hectare por ano. Podcast Academia do Agro. E tem outras coisas que, por exemplo, na Europa se aprecia muito páprica, por exemplo. Você vê, no Brasil quase não se usa páprica. Nós passamos em Montalvânia, eu sempre faço aquele circuito quando eu estava presencial, descendo de Bom Jesus da Lapa para Montalvânia, Jaíba, Pirapora, Montes Claros. E vimos em Montalvânia um produtor produzindo páprica. Ele recebe as sementes da Alemanha, produz, empacota e manda para a Alemanha de volta. Tá? Ele diz, claro, usa pivô, irrigação. Ele diz que esse cultivo de páprica dá R$5.000 livre por hectare. Por hectare. Aí ele mostrou uma outra plantação de uma abóbora japonesa lá, tudo especial, que é mandado para o Japão. Ele disse, essa aqui deve dar R$27.000 livre por hectare, essa abóbora que eu planto aqui. Então você vê que nós podemos ter agricultura de 365 dias. O que nós temos que resolver é essa problemática do binômio água e energia. Para energia elétrica, Valdir, já tem a solução. Já tem a solução. É a energia solar. Só que a energia solar não fotovoltaica. E a fotovoltaica, infelizmente, hoje os atuais painéis que nós temos, que são na base de silício, eles são muito pouco eficientes. Então, um painel de silício, ele tem um rendimento nominal de 21, 22%, os melhores painéis, mas eles são aferidos a 25 graus centígrados de temperatura. E para cada grau que a temperatura sobe no painel, ele perde 0,5% de eficiência. Então você coloca um painel desses aí no nosso clima, brincando ele chega a 45 graus, 45 menos 25 dá 20 graus, ele perde 10% da sua eficiência, né? Então para cada 1.000 watts por metro quadrado que incide, na verdade ele só vai estar aproveitando 110, 120 watts. Mas existe um outro sistema que são os concentradores solares de calha parabólica, que é um sistema que é termosolar. O que acontece é a propriedade da parábola é que quando os raios paralelos incidem na parábola, ela concentra o foco. E se é uma calha, o foco é linear. Então, se eu colocar um tubo no lugar do foco, os raios solares vão concentrar nesse tubo. Passa, então, um fluido que vai transportar o calor.
Esse fluido chega a 600 graus centígrados, entra numa caldeira, gera vapor, o vapor toca uma turbina a vapor e a turbina a vapor é o gerador. Com um detalhe que os espanhóis, que são os maiores especialistas nisso, na realidade os alemães já usaram isso na Segunda Guerra, lá na África, no norte da África, tinha muito sol. Mas os espanhóis aprimoraram isso, particularmente porque eles são os que alimentam o mercado europeu de frutas, legumes, etc. E eles colocaram um reservatório, uns tanques para armazenar calor. Então, é muito interessante, Valdir, que ainda um dos grandes gargalos da humanidade é armazenar energia elétrica. Desde que Alessandro Volta inventou a pilha em 1799, não mudou muito. Mais bonitinha para você botar no celular, no telefone, mas não mudou muito. Mas armazenar calor nós sabemos. Então o que os espanhóis fizeram? Eles colocaram tanques para armazenar calor. E a usina solar funciona 24 horas por dia. Quer dizer, o calor armazenado nesse líquido depois continua gerando vapor, e o vapor tocando a turbina a vapor e se condensando e retornando ao sistema, se aquecendo novamente, aí vai. Isso, durante o dia, chegando a temperaturas de cerca de 600 graus. Agora, é interessante desse sistema, Valdir, também é que eventualmente ele pode ser usado, o vapor pode ser usado para outros processos industriais, por exemplo, secagem de grão, né? Se for o caso, pode usar o vapor. Ou a segunda lei da termodinâmica diz que toda vez que você converte energia de uma forma na outra, você tem dissipação na forma de calor. Então, se eu for gerar energia elétrica, para depois pegar essa eletricidade e tocar um motor de um pivô central, esse motor desse pivô central, por mais eficiente que ele seja, ele vai ter 60% de eficiência e os outros 40% vão se perder na forma de calor. Então, se o problema é gerar movimento, você já pode acoplar o sistema já diretamente numa turbina, ao invés de primeiro gerar energia elétrica para depois pegar essa energia elétrica e transformar em movimento novamente. Quer dizer, existe já essas iniciativas aqui no Brasil, professor? Infelizmente não, Valdir, porque aqui predominou muito o lobby e, de uma certa forma, o compromisso do painel fotovoltaico. A fotovoltaica ela é interessante e barata para pequenas aplicações, né? Você quer, por exemplo, na sua fazenda, você quer um poste autônomo, então você bota lá um painelzinho, um poste, uma célula fotoelétrica, uma bateria. Durante o dia o painel carrega a bateria, chega à noitinha, a célula fotoelétrica liga a luminária e pronto. Você não precisa de fio, não precisa de nada. Nós também aqui no sertão alagoano, nós chegamos a montar há muito tempo atrás um sistema de dessalinização de água num povoado que não tinha energia elétrica, como demonstração, né? Lamentavelmente, hoje você passa por lá, roubaram tudo, roubaram os painéis, roubaram tudo. Quer dizer, é difícil porque nem a própria população cuida daquilo que é deles, né? Assim, o Estado chegou aqui e colocou isso, então não é nosso, é do Estado. Então, você quer diminuir um pouco a sua conta de energia, você coloca os painéis no telhado da sua casa. Então, para esse tipo de coisa, o fotovoltaico é bom. Mas quando você parte para grandes instalações devido a baixa eficiência, você precisa de muita área, né, para tentar algo. Por exemplo, aquela que foi colocada lá no Piauí, tentar lembrar o nome do... Eu ouvi sobre esse projeto, sim. Ela é uma planta, parece que de 220 megawatts, tá? Isso aí. E cobre 700 hectares. No caso de concentradores solares, calha parabólica, como ela trabalha 24 horas por dia e a eficiência dela chega a 85%, então a área que precisa de espelhos de calhas parabólicas é muito pequena. E como disse, os espanhóis são especialistas nisso, eles têm 49 ou 50 dessas espalhadas pela Espanha,
principalmente naquele sul da Espanha, e tem a vantagem de trabalhar com alta tensão baixa, os 13.800 volts, aqueles fios que passam em cima do poste aí no meio da rua, e a subestação é o mesmo transformador, aquele que você vê na rua, é a subestação para trazer ele para, sabe, 440 volts ou 220 volts. O rebaixamento, né, que eles falam. Então é um sistema que ele tem um custo inicial maior devido ao barateamento que ocorreram agora nos painéis solares, mas por outro lado a expectativa é que se consiga gerar energia aí na casa de 15 centavos de dólares o quilowatt-hora, daria em torno de 150 dólares ou menos o megawatt-hora, né? Hoje, infelizmente, a gente já está pagando, eu estou pagando aqui em casa, residencial, em torno de 600, não, estou pagando 900, vamos botar, praticamente estou pagando quase 200 dólares essa bandeira vermelha que vai vir aí. Exato. Estou pagando quase 200 dólares o megawatt-hora. Mas um alemão, por exemplo, por causa desse investimento que a Alemanha fez em renováveis, como eólica e solar, eles pagam 300 euros o megawatt-hora, né? Quer dizer, mais de R$2.000 o megawatt-hora. Então, se o casamento, na minha cabeça, seria perfeito. Chove de outubro a março, a gente usa a hidroeletricidade. De abril a setembro não chove, a gente usaria os concentradores solares de calha parabólica, porque aí tem muito sol e nós poderíamos gerar energia durante esse período de estiagem no centro-oeste, principalmente, e armazenando água, que, por exemplo, tem locais que chove 1.600 a 2.000 milímetros por ano. E se você pensar, 1.600 milímetros são 1.600 litros por cada metro quadrado, né? Então, se o indivíduo ele armazenar água em reservatórios, ele pode posteriormente irrigar. Então, a solução para a água é reservatórios, tem que segurar essa água. E a solução para a energia, no caso do centro-oeste, do sudeste, até o sul da Amazônia, seria então a geração com concentradores solares de calha parabólica, e infelizmente não temos nenhum exemplo. Podcast Academia do Agro. Eu me envolvi nisso porque em 1988, veja bem, 88, a CEMIG queria colocar uma planta dessas em Januária, que também já é uma região relativamente seca no norte de Minas. Aí me convidou para fazer um modelo para converter o fluxo que eles tinham numa superfície horizontal medido em vertical, porque o painel, a calha, ela vai seguir o sol. Ela pega o sol 6 horas da manhã, né? E vai seguindo o sol até a tarde, para maximizar a entrada, o fluxo de radiação solar. Depois, aproveitei que estava na Alemanha em 89, fui visitar a fábrica da Flachglas, lá na Bavária, né? Para me inteirar mais do assunto. Eles já estavam montando essas unidades desde 1984, lá no Mojave deserto de Mojave, na Califórnia. Eles têm lá um total de, acho que de 360 megawatts de potência instalada, com 9 dessas plantas. E hoje barateou muito, principalmente as calhas hoje são feitas com uma facilidade, e se monta um sistema desse de 50 megawatts, por exemplo, que atenderia um número razoável de produtores rurais, monta isso em menos de 2 anos. E nas nossas hidrelétricas, eu acho que não vamos ter mais grandes hidrelétricas, porque a pressão ambientalista é enorme. Muito forte. Tem um monte de hidrelétricas projetadas por Tapajós, por exemplo. A própria Belo Monte, né? Belo Monte, a gente considera que foi um verdadeiro desastre nesse aspecto, porque
vai ser uma usina a fio d'água, né? Chove de outubro a março, ela roda. Não tem água de abril a setembro, não roda, né? Então, eventualmente, eu participei da etapa final dos estudos hidrometeorológicos de Belo Monte e nós tínhamos aí um lago estimado em 2.600 km², pudesse ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a pressão ambientalista foi tal que arrancaram esse lago aí. E, eventualmente, acho eu, para que a usina venha realmente a justificar o que foi gasto nela, eventualmente vão ter que construir um reservatório a montante para poder ela funcionar durante mais 2 ou 3 meses, né? Agora ela está pronta, construir o reservatório não seria tão ruim, uma vez que o país está precisando de energia. Não adianta o ministro da Economia chegar e dizer assim, vamos crescer 4%. Mas para crescer 4%, a energia, a disponibilidade de energia precisa crescer no mínimo 7%. E a gente perde praticamente 30% da energia nesses linhões por dissipação, além do que é roubado. Mas realmente esse casamento da hidrelétrica com os concentradores solares de calha parabólica, esse é um dos sonhos que eu gostaria de ver realizado na minha vida. Continuo falando desde 1988, vou continuar falando. Agora, no dia 10, vou estar em Unai, Minas Gerais. Vou fazer 2 palestras. Uma é a perspectiva de clima para a safra 2021-2022 e a tendência do clima para os próximos 10, 15 anos, que, contrariamente ao que o painel intergovernamental de mudanças climáticas fala, o IPCC, na realidade vai ser uma tendência de resfriamento para esses próximos 10, 15 anos e, lamentavelmente, particularmente do lado leste do Brasil, isso inclui as serras de Minas Gerais, uma redução de chuva durante esse período um pouco mais frio. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!